Fala Starters, bem-vindos a mais um Papo de Empreendedor. Para quem não me conhece, eu sou o Dinho Ribeiro e hoje eu quero falar com um amigo de longa data, um empreendedor que teve ali uma história de superação e ele vai contar um pouquinho pra gente, um pouquinho dessa história dele, que hoje empreende e tem grande sucesso na área do transporte. É isso mesmo? Hoje eu falo com ele, Danilo. Conta um pouquinho mais da sua história. Queremos saber tudo que você puder agregar para nossa audiência que quer entender um pouquinho mais a fundo sobre empreendedorismo. Bom, boa tarde. Meu nome é Danilo Alencar. Estou hoje com 36 anos de idade e nessa pouca idade ainda tem muita história, rolou muitas águas aí até eu chegar onde eu cheguei hoje, graças a Deus. E ao longo dessa trajetória, já pode começar tudo, Fica à desde o vontade. início. Até meus 15, comecei a trabalhar na verdade com 15 anos de idade numa banca de jornal, lá em 2003, 2002, por aí. E de lá fiquei um ano nessa banca de jornal, migrei para um escritório de contabilidade, que não tem nada a ver. Caraca. Mas conta então um pouco da sua história de trás para frente. O que que é hoje a JD Remoções? Como que você tá hoje, pra gente iniciar da sua história? Hoje, hoje eu estou com uma empresa de remoção de entulho. Nós atuamos na área da construção civil, removemos todo tipo de entulho, resto de obra, telha de amianto, gesso, enfim. Tudo que for para descarte, a gente está ali fazendo todo esse suporte, descartando, removendo e descartando as coisas de forma legal, local legalizado. E essa é a nossa função. A gente remove tudo que tiver para descartar, para jogar fora, e a gente vai lá e descarta. Vocês estão atendendo já a nível São Paulo já hoje, né? Próximo, né? Sim, esse final de semana passado a gente foi até Santa Isabel Caraca. fazer um atendimento lá da CCR, sabe, o consórcio da rodovia. Nós Sei. atendemos lá num sábado, a gente disponibilizou uma equipe até lá sábado e ficou quase o dia inteiro lá fazendo algumas viagens lá E pro como que você pessoal. fez, Danilo, para chegar até aí? Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente entender um pouco de como que foi isso, sabe? Como foi essa curva aí exponencial. Para chegar aqui, ó, de fato, na JD Remoções, eu preciso voltar um pouco a 2020. Eu começo minha vida do zero, literalmente do zero, só com a roupa do corpo. Aí tem um contexto dentro disso, mais pra frente a gente entra nesse contexto aí. E o que aconteceu em 2020? Eu adquiri uma moto, eu ganhei, na verdade, uma moto. Um amigo meu me deu uma moto e eu peguei e fui fazer entrega, rapaz. Fiz entrega na Adega, iFood, todos os aplicativos que tem de entrega de moto, eu fiz. Chuva, sol, canivete, Pra granizo, cima. eu tava lá acelerando. Como diz, né, os KM não para. Aí com, cara, poucos meses, 4 meses, eu vi uma oportunidade de comprar um carro. E ali com a moto eu consegui uma meta semanal de R$ 1.000 por semana na moto. Caraca. E aí apareceu uma oportunidade de um carro. Eu assumi umas parcelas lá alta, foi loucura, de R$ 1.600. Mais o Mil e seiscentos seguro, reais de parcela e você fazia quanto por mês? 1.000 por semana. 1.000 por semana, cara. De Justo, justo, 900 justo. a R$ 1.000 por semana, mas eu trabalhava, né, filho? É, não, O justo e negócio era punk. era uma margem bem justa ali, né? Pra viver e pagar ali. Aí foi loucura, caiu no meu colo assim, ó, eu tava procurando já, aí um amigo meu falou, ó, eu tô com esse carro aqui, quer assumir? É, né? Você me dá tanto de entrada e assume, eu só quero só um pouquinho de entrada e você assume o resto. Faltava, acho que 24 parcelas de R$ 1.600. Fora o seguro. Dava aí 2.000 por mês. Peguei. Não foi o intuito de ir pro aplicativo a princípio de carro. Falei, bom, mas se qualquer coisa der errado, eu já tenho um carro aqui para continuar a tocar o barco. E isso foi em dezembro de 2020. Eu peguei a moto em outubro, em dezembro eu já tinha pego o carro. Caraca. Foi loucura. Corajoso, hein? Foi Corajoso pra embora, foi caramba. embora. Falei, o quê? R$ 1.000 por semana?
Carro 1.600, mais 300 de seguro, que já veio acoplado com o seguro. Falei, não, deixa aí, né? É E fui melhor embora. ter, né? É, melhor, e me ajudou, filho. Precisei 2 vezes de guincho. Tinha o seguro. Os caras chegou lá nos cafundé do Foi Judas. buscar. Foi buscar. Aí, beleza, peguei. Dezembro eu trabalhei até o dia 23, mais ou menos. E aí eu fui pra casa da minha mãe no interior. Voltei dia 4 de janeiro de 2021. Liguei o aplicativo, não tocava nada. O iFood, cara, sinceramente, escraviza os motoqueiros. Escraviza de verdade. É. Ou você deixa logado, trabalha, porque você tem que crescer a sua conta, Sua né? pontuação É, ali, sua né? pontuação. E aí eles vão mandando conforme o seu empenho, vamos dizer. E como a minha conta era nova e eu fiquei mais de 10 dias sem ligar o aplicativo, quando Nossa. eu cheguei em São Paulo, eu fui ligar no dia 5. Só tinha o resto. Rapaz, tocou 2 corridas o dia inteiro. No outro dia, 3. No outro dia, 1. A primeira coisa que eu pensei, eu vou devolver o carro. Pensou em desistir. Não tinha como, não tinha outra saída. Eu vou devolver o carro. Aí o que eu fiz? Mandei um. Fiz o cadastro da 99. Eu coloquei meu CPF e os caras bloquearam. Tem um contexto do porquê. Caraca. E aí eu mandei pra Uber. Pessoas que me conheciam e sabem, conhecem da minha história, falaram, cara, nem adianta você mandar pra Uber, que a Uber não pega. Falei, não, eu vou mandar, cara. Eu Não tem o preciso. que fazer. Eu não preciso, eu preciso, não tem o que fazer. Beleza, mandei. Só que eu já tava no coração de devolver o carro, pô. Porque na semana que eu voltei a trabalhar, eu fiz acho que R$ 300. Eu me desesperei. Eu falei, o quê? Não vai dar Vou conta. devolver o carro, né? Aproveitar aí que tô um mês com o carro, vou conversar com meu amigo, falar pra ele ter uma tolerância aí, né? E devolver o carro e vou ver o tamanho do prejuízo. Aí nessa, eu mandei numa quarta ou quinta-feira os documentos. Eles me mandaram um e-mail. Ô Danilo, eu sei que você deve estar ansioso para trabalhar e tal, só falta poucas coisas, tá bom? Só falta a gente checar seus antecedentes criminais e a gente já libera você para trabalhar. Aí eu olhei e falei, meu Deus, mano, joguei o celular no sofá. Falei, agora lascou mesmo. Oração. É. Aí isso foi na sexta, quinta ou sexta-feira. Na terça-feira, eu fui numa igreja lá perto de casa, na Deus e Amor. E eu entrei lá, tinha 10, 12 pessoas, meia dúzia de gato pingado. E o pastor não me apontou, tá? Mas ele prega daqui, prega de lá e tal, e de repente ele não olhou pra mim, não apontou. Ele, ó, é o seguinte, você aí que vai devolver o carro, tá pensando em devolver o seu carro, você não vai devolver carro nenhum. Deus vai te dar condição de você pagar esse carro. Caraca, meu. Eu, na minha incredulidade ainda, olhei para um lado, Não olhei para o acredito. outro. Eu falei, não é possível que essa senhorinha tá na mesma situação que eu. Não tá. Não é possível. Mas enfim, fui embora para casa. Na quarta-feira, Caraca, meu. eu recebi o e-mail da Uber. Ó, sua conta tá liberada, Foi aprovada. foi aprovada, você tá liberado para trabalhar. Rodar. Meu coração disparou, tinha um amigo meu, vizinho meu lá que era Uber. Já liguei pra ele na hora, falei, cara, o que eu faço agora? Como é que eu faço? Aí eu fui lá, ele me ajudou a baixar o aplicativo, tava cadastrar certinho o carro. Aí eu loguei ali na hora. Deu uns 2 minutinhos, já tocou uma corrida. Eu falei, caraca, Zé, aceitei. Fiz 2 corridas ali só pra testar e fui embora. Aí, daquele dia até 2020, 2020? Final de 2020. Final de 2020. Foi trabalhando, ralando Até mesmo. junho, 1 ano e 7 meses, exatamente. Ó, de janeiro de 2021. Conta 1 ano e 7 meses. Cara, o número 7 tá sempre muito presente, né, cara? Eu acredito muito em numerologia. É, também. 3, 7, É, 12. 12. Tá sempre ali. E aí foi 1 ano e, cara, eu trabalhei, mano. Trabalhei. Zerei Sem o. sábado, sem domingo. Eu zerei o game direto, zerava o game direto, de 12 horas, sabe? E aí, com 12 horas, a E não Uber. tinha limite ainda nessa época, né? Tinha Não, limitação de na horário? minha época, sim. Já tinha? A 99 não. Mas a 99 me reprovou, não deixou. Não deixou, não. E aí a Uber. E nesse tempo, uns amigos meus falaram, mano,
que você fez pros caras aprovar seu cadastro? Qual que foi o esquema que você fez? Eu falei, esquema nenhum, cara. Deus. Eu coloquei lá e pus na mão de Deus. Aí o outro falou, você tá trabalhando na conta de quem? Eu falei, não trabalho na conta de ninguém. Ah, para, eu falei, tá aqui, ó. Minha Mostrando. conta pro Danilo Alencar. Falei, não é O próprio possível, pessoal não. te conhecia não acreditava. Aí eu falei, ó, sabe o que que é? É que Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando ele quer agir, quando ele quer fazer, ele faz e mostra e prova que ele faz. Pra você não ter dúvida que foi É. ele que fez. Todo mundo sabe que... Mas você teve dúvidas no caminho que foi Deus que conduziu pra você? Não, em nenhum momento. Não. Até hoje. Mas era um deserto, pra você era um deserto que você tava passando ali. Sim, o baita de um deserto. É que eu entendo muito que quando a gente tá no deserto, a gente sente que a gente tá no deserto, né? Só que o interessante do deserto, eu acho que é o que me remete muito o pessoal que saiu do Egito, é que mesmo no deserto você consegue ver Deus nitidamente trabalhando na sua vida, né? Com certeza. E você não tem dúvida que é ele. Que ele tá ali conduzindo, que ele tá te dando maná. E é o maná, né? Se você guardar pra amanhã, vai apodrecer. É diário. É isso. É a provisão diária. E de 2020 pra cá, na verdade, já tinha saído do deserto. O deserto mesmo foi de 2011 a 2020. E o que você fez pra entrar nesse deserto, rapaz? Essa história aí, vamos terminar até a JD. Você pediu Boa. Vai lá. Aí eu parei, tá. Nesse tempo aí, trabalhei igual um maluco. Com 1 ano e 7 meses, em junho, mais ou menos, junho, julho, por aí, 2022, no meio de uma corrida, deslogou minha conta. Eu falei, E ué, você tava pagando o carro ainda? tava pagando o carro, faltava 4 prestações pra pagar o tava carro. pertinho. Faltava 4. Só que eu sempre fui bem regrado com relação à finança. Nunca fui doido, desvairado, sair gastando, não. Eu sempre fui inteligente, vamos dizer assim. Conservador, né? Sempre conservei, guardei, poupei dinheiro. Então, o dinheiro para quitar o carro, mas também era só aquilo. Faltava 4 prestações de 1.600, eu acho que dava uns 6.000. Eu já tinha guardado. Aí, de repente, deslogou. Falei, caraca, tentei, nada. Aí mandei mensagem no suporte, aí eles me mandaram um e-mail. Olha, Danilo, a gente faz verificações periódicas com os parceiros, tal. E nessas verificações foi encontrado algo no seu cadastro e por conta disso você vai perder o acesso à sua conta. Nossa. Falei, meu Deus do céu. Só que a questão é, eu não entrei em desespero, cara. Não entrei em desespero porque eu sabia que Deus, ele estava no controle de tudo. Trabalhando. Eu sabia. Eu não tive dúvida 1 minuto de que Deus estava no controle de tudo. Tudo. E aí eu falei, bom, o dinheiro para quitar o carro, eu tenho. Mas e aí, o que eu vou fazer para sobreviver? Que o carro não vai mais servir. O carro não vai mais servir. Aí tentei cadastrar no Mercado Livre, fazer entrega no Mercado Livre. Sei. Só que tinha que fazer esquema. Eu falei, meu Deus do céu, cara. As coisas erradas não compensam. Não dá, né, não vai. Começou errado, a chance de perder o time. Porque tinha que colocar como condutor uma outra pessoa. Sei. Né? Você ia trabalhar pra ela. E aí eu falei, cara, e agora? Não vai dar certo, não vai rolar isso daí. Eu tentei, confesso que eu tentei, mas não rolou. Eu falei, e agora? Um dia, do nada, um outro amigo meu, que foi um canal de bênção na minha vida, ele apareceu com uma HR, com o caminhão. Falei, aí, vamos trabalhar? Vamos ser meu sócio? Aí eu olhei e eu falei, rapaz, eu tava pensando em vender... Ele te chamou pra ser sócio? Falei, eu tava pensando em vender o carro. Nessa condição eu não vou nem precisar vender o carro. Eu vou trabalhar de sócio com ele e vou embora. Eu falei, não, beleza. Ele tinha acabado de pegar de um outro amigo dele lá e tinha algumas coisas pra fazer, pra arrumar e tal. Aí nesse tempo aí, em que o carro tava para arrumar, a gente correu atrás de comprar baú, aí colocamos o baú, ficou na funilaria um tempo, tal, compra isso, compra aquilo. Nesse meio tempo aí, até o carro ficar pronto e botar ele para rodar, comecei a falar, meu amigo, vamos fazer o seguinte, cara, não quer bem um sócio, né? Você quer um funcionário, porém você vai dividir o lucro todo.
É justo, não é injusto essa proposta. Dificilmente a pessoa fala, ó, tá aqui, ó, não vai dividir meio a meio. Você vai ser meu sócio, queira ou não queira, mas o veículo era dele. Mas, entre linhas, é um funcionário. Não tenho como fugir disso. Falei, vamos fazer o seguinte, cara. Pega meu carro, deixa eu tocar minha vida, vai, mano. Liberou você. Aí ele, tá louco, não sei o que, tá, fez o que fez e, não, tá bom. Aí eu dei o meu carro pra ele, quitado, e aí parcelei 38 vezes no fio do bigode, rapaz. Caraca. Sem financiamento, sem nada. Eu fiquei devendo 38 mil pra ele. Sua palavra tava valendo bem, hein? Graças a Deus. E vale até hoje lá no bairro, porque eu sou um cara pagador, rapaz. Os Isso é caras bom. não se preocupem em fazer dívida comigo, que eu vou pagar. Você Geralmente pode ter quem é bom certeza. pagador também é bom cobrador, né? Não sou, Não é? não sou. Se tem um negócio ruim de eu ser, é cobrador. Sério? Eu me sinto desconfortável cobrar as pessoas. Monta um sistema operacional. É uma boa saída. Eu não sei, cara. Eu me sinto mal cobrar as pessoas. Mas também eu não gosto que ninguém me cobre. Isso eu não gosto mesmo. Porque eu não gosto de Cara, dever. Eu sou certinho com as minhas dívidas, cara. Às vezes eu sou meio xarope das ideias, às vezes eu esqueço. Isso daí acontece. Mas não é por mal. Ah, não, não é, cara. É a demanda do dia a dia, É a muita correria coisa do dia a dia e acontecendo, tal. Eu tal, falo, né? nossa, hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu tava com um amigo meu lá, o Jonathan. Eu falei, ele vende uns perfumes, celular, o cara vende de tudo. JL Vendas. O Caraca. cara é fera, vende de tudo. Tudo que você precisar, o cara tem. Eu falei, Joe, eu tô te devendo alguma coisa? Porque às vezes eu pego uns Esquece. perfumes e tal, eu chego lá, ó, tem esse daqui que chegou. Eu falei, não quero mais não, tô cheio de perfume já em casa. Leve, depois nós vê. Já era. E essa de depois a gente vê, acaba esquecendo de pagar. Aí hoje ele, não tá me devendo nada não. Eu falei, tá bom. Eu não gosto de dever nada pra ninguém, porque eu não gosto de ser cobrado. Isso é horrível. Mas também eu não gosto de cobrar ninguém não, eu fico desconfortável. Cara, isso é horrível. E ser cobrado eu acho que é pior, né? Porque isso começa a colocar em xeque a sua reputação, né? Eu odeio isso, cara. E quando você coloca em xeque a sua reputação, a chance de você perder a autoridade, a chance de você não conseguir deixar as portas abertas para potenciais oportunidades, para serviço, ou até para negociação também de parceria, fica difícil. Eu vejo assim, o que mais precioso que a gente tem é o nome, cara. Se a gente não zelar pelo nosso nome, esquece. Esquece. Eu fico louco da vida com um cara que não tá nem aí pro nome. Véio. Deve a rodo na praça e vive como se nada tivesse Monta um acontecido. CNPJ, quebra, como abre outro, né? Eu não me conformo. Cara, Graças é a horrível, Deus, isso é esse horrível. princípio aí eu aprendi dentro de casa com meu pai. Meu pai não deve nada pra ninguém, nunca ficou Seu pai devendo. sempre foi presente na sua trajetória? Sim, é antigo, né? Os antigos é assim, São mais duros, né? trabalha, sustenta e pouca conversa. Tem muita liberdade, troca muita muita ideia, né? amizade, não tem. Infelizmente, nessa parte aí, até hoje eu sinto um pouco de falta de uma amizade de um pai. Sabe? Eu nunca tive. Meu pai nunca Mas isso deixou não te fez faltar mal no nada. seu crescimento? Ou você acha que impactou um pouco? Não. Não? Não, graças a Deus. Suas não. atitudes foi tudo responsabilidade sua, mano. Hã? As suas atitudes, o que você viveu, foi Sim, tudo. sim, total. tudo você. Eu nunca tive um mau exemplo dentro de casa, nunca. Eu nunca vi meu pai pegando a fila da Caixa Econômica pra dar entrada no INSS, cara. Meu pai já trabalhou demais, tem bicho já trabalhou em muitas empresas. Mas eu nunca vi na minha vida meu pai saindo de um emprego e indo na porta da Caixa Econômica dar entrada no INSS. Seguro-desemprego. Nunca. Ele saía de um emprego, no outro dia ele já ia entregar os currículos dele, no outro dia ele já estava assinando ficha e na outra semana ele já estava começando a trabalhar. Caraca, Meu meu. pai nunca. Mas seu Só pai era nunca teve CLT. uma. Só que hoje. Não tem nenhuma história com sua família de empreender. Não. De empreender. Hoje eu falo, ele mora no interior, né, meus pais. E teve uns dias que ele passou aqui, ele tava comigo no caminhão, eu falo, pai, ele sempre foi motorista também. Ele sempre foi motorista de caminhão. Eu falei pra ele, falei, pai, eu não consigo entender o senhor. Esse ramo é muito rentável. Muito rentável. Como que o senhor, com o contato e a experiência que teve na sua época, não quis comprar um caminhão pro senhor, pai? Como isso? É, filho. Aqueles Passou velho batido. chucro. A oportunidade passou. Falei, pai, não, é sério mesmo. Me faz entender que não. Que na sua mente era, eu comprar um caminhão pra mim, a despesa vai ser minha, a manutenção vai ser minha. Não dá, pai. Olha aqui quanto eu ganho por dia. Você acha que não compensa ter um carro e você assumir a manutenção, os gastos, tudo? Sério mesmo que a sua mente foi essa?
Eu falei, não, pai, eu não consigo entender. O senhor conhecia Não, muita e você gente, mudou a cara. realidade, né? E você mudou toda a realidade da. Porque assim, a sua família não veio de uma prosperidade do empreendedorismo, mas você tá Não, construindo uma história não, diferente, né? é. E essa virada de chave aconteceu onde? Onde você falou assim, não, cara, eu preciso sair do CLT? Ou foi simplesmente acontecendo, Deus foi conduzindo? Foi acontecendo e também um pouco, eu sempre fui ambicioso. É. Eu sempre fui um pouco ambicioso. E claro, Eu já fui mais inconformado, sabe? Me eu sempre, incomodava muito algumas coisas do eu acho que CLT. tem uma mescla disso. Você tá inconformado e ser ambicioso. Fala, pô, não, É, não tô confortável com isso, mas para isso eu preciso ter uma ambição se em algo dedicar. maior, É isso né? mesmo. E então eu sempre fui, claro, e hoje eu falo pros meus filhos, não é errado você ser ambicioso. Não. Errado é a sua ambição atropelar princípios. Isso é É. errado. Agora, enquanto a sua ambição ela está dentro de um padrão ético-moral, nada mais justo do que você correr atrás do seu, da sua melhora, de uma prosperidade. Eu nem falo de riqueza, Uhum. né? Mas Um contexto geral ali, né? de um momento ali financeiro melhor, estável. Não tem nada de errado nisso, a sua ambição te levar a isso. Agora, a partir do momento que ela te fazer atropelar as coisas, fazer algum mal para alguma pessoa, atrasar alguém, ter que atropelar, passar por cima de alguém, aí Isso já, impacta. né, aí não dá. E quais foram os princípios, assim, que você modelou? Ou você já tinha isso muito bem pautado? Porque eu venho de bons princípios, assim. Minha vida toda foi conduzindo e estruturando princípios para minha vida. Tanto que eu terminei a minha carreira do CLT muito bem. Eu não tinha por que procurar outra frente, eu não tinha por que procurar outras áreas. Mas sabe aquela sensação de, cara, eu posso mais, eu quero mais? Só que eu pautei muito bem meus princípios. Eu sabia muito, quando eu saí do CLT, eu sabia muito bem aonde que eu ia, onde que eu ia, o que eu queria. E era três pilares, eu queria liberdade geográfica, eu queria uma qualidade financeira melhor e uma qualidade de vida melhor. A qualidade de vida não deu tão certo, né? Que empreender, você sabe, a gente não descansa, né? Não tem qualidade de Não tem qualidade de vida. psicológico. Mas os outros dois você já tá no caminho. Cara, não tem psicológico pra É tudo isso, cara. estressante, cara. É estressante demais. É E estressante. como que você implementou? Você já tinha esses princípios muito bem alinhados ou você foi desenvolvendo isso no caminho? Como Não, de foi? caráter sim. Agora, de chegar a transporte, aos ramos, não. As coisas foram acontecendo Sua natural. comunicação é boa, pô. Você já trabalhava isso. Também não. O que me ajudou foi a igreja. Caraca. É, Glória a Deus. eu dirigi um tempo uma igreja e a gente deu bastante aula de doutrina. De vez em quando a gente prega, Que legal. anuncia o evangelho. E é isso que me ajudou. Eu É, lia bastante, hoje eu tô bem preguiçoso na leitura. Mas esse tempo aí, de 2011 a 2020, eu li bastante, me debrucei em alguns livros, cara, sempre voltado para o cristianismo. E não que é errado ler outros outros livros, livros. mas o acesso que eu tinha mais fácil era É livro que já diz voltado tudo, ao né? cristianismo. Porque, querendo ou não, a própria Bíblia já tem um manual muito de instrução em relação a tudo, né? Sim. Cara, vou ser transparente com você. Quando eu fui fazer minha transição, eu já conhecia, já tinha uma intimidade com Deus ali, mas não era batizado nas águas e nem acompanhava ali. Mas eu descobri Deus nos livros de empreendedorismo. Tem. Porque os princípios do empreendedorismo, eles são alinhadíssimos com a Bíblia. Você quer ver isso daí tá bastante em Provérbios. Tem muita Provérbios. coisa lá. Muita coisa. E aí, inclusive, li Provérbios algumas vezes por conta de mentorias ali que me ajudaram muito e foi aonde que eu fui descobrindo. E eu já tinha muitos princípios bem pautados, mas teve ali um aperfeiçoamento, né? Então isso fez muito sentido pra mim. Mas você falou que 2011 pra você foi um ano onde você começou a se aprofundar. Então você se perdeu no caminho e você voltou. Antes da gente entrar um pouco mais na JD Remoções e como você faz essa engrenagem girar, o que foi esse tropeço na sua vida? Como que rolou isso? Rapaz, ainda bem que você está sentado. Fique em paz. Eu cresci com 6 meses de vida, vai, bem mais exato. A minha mãe, ela foi para a igreja, ela se converteu, Prematuro, né? né? Ela se converteu. Então eu cresci dentro desse ambiente No de berço. igreja. Até os 15, 16, 17, ali é uma idade um pouco já mais difícil, adolescência, né? Passando ali para a juventude.
E nessa transição dos 17 anos para os 18 anos, eu me deixei ser seduzido pelo mundo. É Né? perigoso. Muito perigoso. Porque é uma área de descobertas, né? Dos 13 aos 22, 23, você tem muitas descobertas, né? É. E tudo parece fantasiar muito, né? E dos 15 aos 17, foi que nem eu falei pra você, eu comecei a trabalhar. 15 na banca de jornal de um primo meu, do Marcos. E aí depois eu fui pro escritório de contabilidade. Do escritório de contabilidade foi onde eu fui trabalhar aqui, que eu falei pra você, na Teodoro Perto das Sampaio. clínicas aqui. Trabalhei um ano ali, dos 16 aos 17. Mas todo lugar que eu trabalhava, eu sempre olhava algo pra mim crescer. Por isso que eu falei, a ambição dentro de um padrão moral Sadio. tranquilo. Então eu sempre via algo ali pra mim crescer. E às vezes, queira ou não queira, um escritório é um tanto quanto limitado. E beleza, eu lembro que eu saí de lá. Só que quando eu saí de lá, daqui do último serviço que eu trabalhei na Teodoro Sampaio, eu já estava meio que seduzido pelo mundo, algumas influências próximas na escola, conversas. A Bíblia, ela é indiscutivelmente infalível e Sem dúvida. totalmente assertiva. Quando ela diz que as más conversações corrompem os bons costumes, não é à toa. Não é? Não é à toa. Então, as más conversações foram corrompendo os meus bons costumes. Quem você era? Exatamente. E nessa transição dos 17 para os 18, eu acabei saindo da igreja, me afastando. E, pasme, entrei para um mundo totalmente tenebroso. Caraca. Eu ingressei por um tempo no mundo do crime. Caraca. Eu É pesado, cara. Fique em paz. Eu acabei entrando numa quadrilha lá de saidinha de banco na época. Nossa. E ali eu fiquei até os 23 anos de idade. Por conta um pouco da minha ambição, eu vi dinheiro fácil e eu ganhei muito dinheiro. E ganha, né? Com 19 anos de idade, Mas, eu cara, é um tinha. dinheiro que não permanece, né? Não, claro. Com 19 anos de idade, eu já tava com 3 carros, uma moto na garagem Caraca. e esbanjando dinheiro em balada, na torta e à direita. Então pensa, um menino de 19 anos de idade achou um caminho fácil e rápido para ganhar dinheiro. Vou pensar em alguma coisa? Não vou. Não vou pensar em mudar de vida. E ninguém, tipo, puxar você pro chão de volta. Não, minha mãe, misericórdia, cara. Minha mãe foi uma benção e é uma benção na minha vida, nunca desistiu de mim. Todos os dias que eu chegava em casa, todos os dias que eu saía, ela tava lá de joelho dobrado, orando, intercedendo pela minha vida. Eu devo muito a ela. Se eu tô vivo até hoje, todas as covas que foram fechadas, eu não tenho dúvida Foi a que foi por intercessão conta dela. da oração da minha mãe. E só para resumir esse tempo, dos 18 aos 23 foi essa vida tenebrosa. E foi onde Deus foi te livrando, né? Por meio de intercessão, por meio de pessoas Deus ao me seu livrou redor. muito. Às vezes eu saía de algumas de troca de tiro. O negócio foi Caraca. pesado, cara. Caraca. E eu falava, rapaz, essa foi por pouco. Essa foi por pouco. Mas não vinha na mente de mudar. Não, de jeito nenhum. Aí quando eu tinha 21 anos de idade, tinha um irmão lá na igreja lá que Deus usava muito ele. Queria falar comigo de qualquer jeito. E eu fugia dele mais que É. tudo. E porque eu sabia que tinha alguma coisa lá. Aí beleza, teve um dia que não teve como, eu encontrei ele. Aí ele me chamou no quartinho lá na igreja, lá, falou, Danilo, Deus me mostrou isso, você sendo preso, tal, tal, tal. Você não quer se reconciliar, não quer se arrepender e tal. Falei, pô, Vavá, por enquanto não. Eu tenho uns negócios ainda pra resolver. Hum. Passou 3 dias. Cara, só um adendo antes de você continuar. Isso me remeteu a uma coisa muito interessante agora, porque existem alguns sinais de pare no caminho, né? Eu vejo muito isso, cara. Não sei se pra você, Anitta, você me confirma se foi isso. Mas a vida, o Deus, ele vai te dando alguns sinais de pare antes de você cair do penhasco. Sim, sim, E aí tem um pare, e sim. aí às vezes a gente negligencia. Às vezes, a gente tá com tanta voz na cabeça, tem tanta coisa falando pra gente, ou a gente tá tão com um argueiro nos olhos que não consegue Enxerga. enxergar que não vê a voz de Deus. E aí passa o primeiro pare, passa o segundo, e aí depois.
É assim, para ninguém nunca na vida vai poder dizer que Deus foi injusto. É. Porque ele avisa. Avisa. Ele avisa. Ele tá a Sempre todo avisa, momento. cara. Pare, olha, toma cuidado, vai acontecer. Quando ele não é bem claro, que nem foi no meu caso, o irmão falou: olha, Deus me mostra isso, isso e isso. Você não quer parar agora? Você não quer voltar agora? É um pare claríssimo. E aí a decisão foi minha. Não. É. Ok. Mas arque com as consequências. Exato. Passou 3 dias, não deu outra. Os problemas que você entra sozinho, você tem que sair muitas vezes dele sozinho. Mas onde que Deus te coloca, ele te sustenta. E Certo. sustenta de verdade. É literal isso, cara. E aí o que aconteceu? Em 2009, passado 2009. 3 dias, 3 dias do aviso. E aí? Danilo vai preso Na saidinha do banco. em saidinha de banco. Cara, Aí, beleza. Deus falou comigo lá, eu fiquei num CDP de Guarulhos. Fiquei 2 meses lá e ganhei a liberdade. Deus! Deus, não tem Deus. explicação. Só que aí, algumas pessoas disseram, olha, Deus falou que se você voltar, não vai te dar outra oportunidade, tal e tal e tal. Beleza. Saí em 2009 e aí eu fui viajar, né? Fui pro Nordeste para dar uma esparecida na mente. Quando eu voltei, eu pisei em São Paulo. Eu deixei entrar uma seta terrível no meu coração, na minha mente. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer da vida? Perdida. Eu não sei, não lembro. Eu tinha feito um curso de recursos humanos, hardware, né? Montagem e manutenção. Falei, cara, eu não sei fazer nada. Perdão, eu só sei roubar. Olha a seta maligna que O o inimigo travou na sua lançou. mente, como se você não fosse capaz de sair dali. Exato, ele me cegou de uma forma. Falei, agora o que eu vou fazer? Eu tenho uma filha de 8 meses. Eu preciso criar minha filha. Eu não tenho profissão. Não estudei. Eu vou fazer o que da vida? É só ser isso. Mas ele põe a dúvida, né? É uma das 3 formas que ele fez com Jesus, né? Sim. Porque primeiro ele vem e te questiona, né? Se tu é mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão, né? E aí ele vai agir na carne, né? Que é a maior necessidade, é o primeiro a pedra de tropeço. Ele conhece minuciosamente a fraqueza humana. Sem dúvida. Ele conhece. Cara, E eu por creio isso nisso. que ele age e coloca ali os pratos, as provas no seu De caminho acordo com o seu gosto. de acordo com a sua fraqueza. Exato. Cara, é muito real isso. Ele conhece minuciosamente a nossa fraqueza. Sem Ele dúvida. conhece. Ele conhece. Creio muito nisso. E aí eu falei, e agora o que eu vou fazer? Falei, quer saber de uma coisa? Aí no outro dia eu já fui, comprei na época tinha aqueles carros NP. Eu comprei já, no outro dia eu comprei um carro, já chamei uns parceiros e tal daqui, montei mais um time Tchau, obrigado. e fui Vamos de embora. novo. E eu me lembro que em 2011 eu tava numa jactância tão grande, um orgulho, uma soberba tão horrenda. Eu me lembro até hoje, um sábado ensolarado de manhã, eu com meu carro andando no bairro lá, e aí eu olhei pro teto, assim, pro céu, tinha um carro com Acontece teto solar. Eu olhei pra lá, olhei pra cá, olhei pra mim e falei, cara, cadê que Deus existe? Caraca, você Forte. chegou a duvidar. Cadê que Deus existe? Deus falou que se eu voltasse eu não ia ter oportunidade, eu ia morrer? Cadê que eu morri? Aí eu olhei, falei, cara, que o diabo? Olha só, cadê que o diabo existe? Não falam que ele dá com uma mão e toma com as duas? É louco, se ele vir pegar meu dinheiro, o que ele vai tomar é bala. Olha que loucura. Olha o Cara, ponto que o inimigo ele pode cegar, cega. ao ponto de a gente desacreditar de Deus. E esse é o objetivo dele. É fazer com que as pessoas desacreditem de Deus. Ele fez isso no Éden, e ele foi pecado eficaz. original, Ele foi eficaz Totalmente. e ele é eficaz nisso. na Por dúvida, que desobedeceram a Deus? Porque desacreditaram de Deus. Você quer antes, presta atenção, seres angelicais que foram criados por Deus, assistiam Deus e ele
conseguiu que uma terça parte dos anjos desacreditassem de Deus. Ele é ou não é Poxa, eficaz nisso? com certeza. Então Não ele tenha dúvida. continua fazendo isso, fazendo com que o homem desacredite de Deus. Se acredita nele ou não, ele não tá nem aí. O foco é desacreditar de Deus. E foi exatamente o que aconteceu isso comigo nesse dia. Falei, que Deus existe em nada, Deus falou tanto que se eu voltasse pra trás, não ia me dar outra oportunidade e tal. Como é que eu tô ganhando dinheiro pra caramba? E daquele dia em diante, eu lembro que foi uma avalanche de percas. Eu bati um carro da minha prima, tive Deus que foi mandar te pra trabalhando do concessionária, início ao fim. eu virei de moto, eu quebrei minha clavícula, Caraca, meu. empinando Deus. moto. Aconteceu um monte de coisa dentro de um time que a gente fazia, né? Um rapaz foi preso, ele teve que pagar advogado, eu perdi dinheiro, tomei um bote e tal. Então eu sei que o negócio foi desmoronando, até o ponto que eu lembro que num domingo, era umas 6 horas da manhã, eu tava chegando de uma balada. E é até interessante esse ponto, que olha só, eu mesmo, aí eu já comecei a ter a ciência de que eu não queria mais aquilo pra minha vida. Você vai Só caindo que em eu si, né? não conseguia parar. Eu não conseguia parar. Vai te afundando mais. A estratégia que eu montei pra mim não ir, porque o trabalho que eu fazia era das 10 às 4, no horário bancário. Uhum. Eu comecei a sair pra balada de segunda a segunda. Porque se eu acordasse antes das 10, eu não conseguia. Eu ia pra rua. Agora, se eu acordasse meio-dia, 1 hora da tarde, já Já era, nem eu ia não ia mais. Não, eu mesmo lutei com isso. Eu tentei. Só que no mundo não tem como. O que você vai fazer pra parar com isso? Aí nesse domingo, era 6, 7 horas da manhã, eu vi minha mãe no ponto de ônibus. Ela trabalhava no Carrefour lá em São Bernardo. Aí eu liguei pra ela, falei, ô mãe, onde a senhora tá e tal. Falei, eu tô aqui, mãe. Parei o carro, tava virado, Nossa. alcoolizado. Aí ela Sua mãe entrou, sempre olhando. eu não vou entrar. Eu falei, vambora, você tá bem? Eu falei, não tô não, mãe. Entra aí nesse carro e vambora. Levei ela, eu parei E o carro é no... NP também. Não, eu tinha meu carro particular, Ah, inclusive tava o nome dela. Ou da minha irmã, não, eu colocava minhas coisas sempre no nome dos outros. Da estratégia. minha irmã, tadinha, eu perdi a habilitação dela, acho que não sei quantas vezes. Porque eu Nossa. tomava muita multa. Tava nem aí. Não, não vai ter responsabilidade. É. Tá nem aí, né? Levei ela, cheguei no estacionamento, eu me lembro de alguns flashes. Eu lembro que eu chorava desesperadamente, dava murro no volante, falava, mãe, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais. Mas o que que eu vou fazer? Não existe clínica de recuperação para isso. Onde que eu vou chegar? Eu falo, oi, por favor, eu preciso ser internado porque eu Cara, preciso pior me que curar. existe. A Eu igreja. preciso me curar, eu quero. Mas qual que é seu vício? Um assalto. É loucura. É loucura. Aí ela olhou pra mim e falou: olha aqui. Deus tem uma promessa na sua vida de você ser um pastor. Qual você escolhe hoje? A sua Aí mãe eu que foi a falei: voz de é Deus na sua vida. claro que eu quero ser um pastor. Ela falou: a partir de hoje, Deus vai trabalhar. Num domingo. Fez uma oração? É. Eu não lembro, eu lembro de alguns flashes, porque eu tava virado. Nossa. Ela entrou pro serviço. Segunda, terça, quarta. 3 dias depois. E nisso, não, nesse domingo. No sábado, o mesmo Vavá, o mesmo irmão da igreja, Ele te avisou? passou na minha casa, me pegou lá. Só se Ah, não. ele me pegou lá porque eu tava com o braço Já não deixaram quebrado. ele entrar. Então, de repente, o Vavá, a gente chama ele de Vavá, né? Valdomiro, o nome dele. Ó, o Vavá tá aí pra falar com você. Eu falei, ah, não, mãe, pelo amor de Deus, mãe, ele vai me encher o saco, o que ele quer aqui? E entrou, rapaz, lá em casa. Aí ele falou a mesma coisa. Falou, olha, Danilo, Deus me mostrou isso. Né, algumas pessoas, uns 4 homens encapuzados te pegando e te levando. Eu falei, não, Vavá. Ele perguntou de novo se eu queria me reconciliar, queria voltar. Eu falei, agora não, eu tenho uns negócios pra resolver ainda. Caraca, meu. Mais um pare. Mais um pare. Aí no domingo aconteceu esse caso com a minha mãe, eu
meu, descontrolado dentro do carro. Isso eu lembro, eu dava murro no volante. Falei, mãe, eu não aguento mais essa vida. E realmente eu não aguentava mais, cara. Não aguentava mais. Só que o vício, eu era viciado nisso. Viciado. E aí Dinheiro passou. fácil, né? Na quarta-feira, 7h30 da manhã, da noite, me pegaram na porta de casa. 4 policiais, um carro descaracterizado, né, viatura descaracterizada, me pegaram. Aí começa toda a história, a trajetória de transformação, de Deus pegar, amassar e lapidar. Deus vai te levar onde for Primeiro que preciso pra nesse te dia foi salvar. um grande livramento. Eles não foram me prender, eles foram me Te matar. matar. Só que quando eles chegaram, primeiro eu tava com a minha filha dentro do carro. Eu tava na casa da minha ex-sogra, e aí eu tava saindo, que eu ia pra casa. Aí algo dentro de mim leva a Isabela. Aí eu peguei e eu falei, ó, arruma a Isabela aí, que eu vou aqui atrás pegar meu carro, que tava escondido. Você sabe que eu não posso ficar parado, porque eu sabia que estavam atrás de mim. Eu sabia que estavam Ah, atrás de sabia mim. que a polícia tava atrás de você já? Sabia. Que eu não posso ficar parado aqui. Você já fica na rua ali, põe ela dentro do carro e eu vou embora. Dito isso, aconteceu, colocou ela dentro do carro, e da casa dela pra casa dos meus pais, Caraca, desacreditado, sério, hein? um percurso de nem 1 quilômetro, 2 minutos. Aí eu sempre fui muito grudado com minha filha. Só que como eu tinha separado da mãe dela e fui viver uma vida totalmente de balada e Tortuosa, né? nunca mais fiquei bem ausente lá, ela começou, eu senti ela afastada um pouco de mim. E eu sempre andei muito ligeiro nos retrovisores. Eu quebrasse uma rua, um carro quebrasse, virasse Pum. também, eu já ficava suspeito, eu já dava uma volta no quarteirão pra ver se estava me seguindo. E nesse dia, nessa noite, eu conversando com ela não me dando atenção nenhuma. Eu, pô, filha, fala com o papai, não sei o que e tal e tal. E fui subindo, aí subi a rua da minha mãe. Quando eu parei na porta de casa, veio um carro, parou aqui assim, ó. Não parou aqui nem fechando, sabe? Aham. Parou aqui com o farol alto. E eu, todo baixinho, folgado demais. Eu já virei pra trás, eu falei, passo ou cego, com farolzão alto, né? Quando eu virei pra trás, Vixe. os 3 já pularam, já vai, já era, perdeu. Eu falei, o quê, mano? Engatei a primeira. Na hora que eu fui sair com o carro, eu olhei e falei, ai, minha filha, eu já tirei a chave do carro assim, ó. Falei, mano, pelo amor de Deus, minha filha tá dentro do carro, pelo amor de Deus, mano. Aí me pegaram, um deles se destacaram, só que tinha uma tia e uma sobrinha e uma prima minha na calçada. Na calçada. Vendo Aí tudo. já, tiraram eu do carro, colocaram no carro. Beleza, fui embora. Fui pra delegacia. Um desses que vieram aqui pro outro lado da rua, chamou o delegado no rádio, na época era o Nextel, né? 2011. Nossa, naquela época tava em ascensão, né? Falou, ó, não vai dar pra fazer nada aqui, que tem gente na porta da casa dele. Os caras foram pra me matar, velho. Caraca. Na quarta-feira. Na sexta-feira eu fui transferido pra outro lugar, tava na delegacia. Eu fui transferido pra uma comarca, em São Caetano. Nesse trajeto, era umas 7, 8 horas da noite, tinha 2 policiais, já coroas, e aí eu peguei e ofereci um dinheiro pra eles. Falei, ô, e aí, senhor, vamos fazer o seguinte, mano. Eu dou tanto aí pra vocês deixam eu sair fora. Passou na lombada, o porta-mala abriu, eu saí correndo, mano. Ô, ladrão, fica quieto aí, vai. Eu falei, ô, senhor, fala, ladrão. Falou, vamos fazer o seguinte, eu dou tanto e tanto pra cada. Falou, ladrão, quer saber de uma coisa, mano? Faz o seguinte, o bico lá pagou nós pra matar você. Que esse BO que eu fui preso, aconteceu um desacerto e acabou, um dos rapazes acabou Uhum. alvejou a vítima com um tiro, né? E ele Caraca. não morreu, graças a Deus. Só que aí ele ficou 27 dias na UTI, depois que saiu, começaram a investigar e acabaram me achando. Nossa, que B.O. E aí ele falou isso pra Ainda mim. bem que não morreu. Falou, ladrão, quer saber de uma coisa? Fica na moral aí, mano. O bico lá pagou nós pra matar você. Você tá vivo, tá no lucro. Faz o seguinte, tira seus dias lá, tranquilo, agradece a Deus porque você tá vivo aí, tá bom? Aí na hora me caiu aquele... Falei, agora Deus começa a trabalhar na minha vida. Aí eu fui pra essa comarca, fiquei numa salinha, numa cela lá, 64 dias sozinho, que eu tava em investigação. Nos 10 primeiros dias,
quarto 5, vai. Eu tava sentado assim, e aí refletindo, né? O que que eu fiz da minha vida? Cara, Aí foi a primeira vez, uma experiência forte que eu tive com Deus. Eu sentado e de repente eu ouvi algo audível. Não foi eu senti, eu pensei algo interno. Você tá me ouvindo? tô te Se ouvindo. você fechar a voz, você vai continuar me ouvindo. Audível, externo. É a última chance que eu vou te dar. É a última chance que eu vou te dar. É a última chance que eu vou te dar. Cara, No primeiro glória a Deus, hein? segundo, eu pensei, chapei. Já tô ouvindo vozes. Já tô doido. Nem começou a cadeia, já tô ficando doido. No segundo segundo, me veio o temor. É porque o Eu aperto no falei, não, coração vem forte, né? Deus falou comigo. De forma audível. Eu não senti, não sonhei, não foi nada disso. Literalmente ouvi a voz de Deus. Meu Deus. E ali, de 2011 a 2020, se passou 9 anos e 4 meses eu fiquei dentro daquele lugar. 9 anos trancado? É. Fechado? Aham. Cara, 9 anos, meu. É uma vida. Em São Caetano eu fiquei 1 ano e 5 meses. E aí eu fui transferido para uma penitenciária, que aí eu fui condenado. E aí eu fiquei lá nessa penitenciária 6 anos e 6 meses. E foi lá que Deus me moldou. Trabalhou. E todo dia você voltando, trabalhando pra não voltar pra aquela vida, né? É, aí trabalhando a mente, o psicológico, aí eu me rendi. Falei, ah, Deus. Ainda com 1 ano e 5 meses eu ainda tava meio arredio, sabe? E aí depois que eu fui transferido pra penitenciária, aí Cara, lá glória a tem Deus. celas reservadas pra igreja. Pra Ah, tem pessoas, pessoal da tem. igreja? Tem o pavilhão lá tem 50 celas. E algumas são destinadas a pessoas que querem Mudar mudar de de vida. vida. Mudar de vida. Porque se deixar tudo junto, muda, né? Atrapalha, né? Aí eu fiquei naquela, eu vou, não vou, vou, não vou. Minha mãe vinha na visita, conversava comigo. Eu falei, ah, mãe, aí tá bom. Aí teve um dia que eu falei, eu não aguento mais. Não aguento mais. Aí fui lá na igreja, conversei com os pastores e mudei pra cela da igreja. E eu lembro que teve um irmão lá que me ajudou muito. Ele falou, Danilo, vem cá, você quer mesmo aprender? Você quer mesmo crescer? Eu falei, quero. Porque eu não tava lá de brincadeira. Você queria mudança mesmo, né? É. Aí ele Deus falou, vamos mexeu fazer o mesmo. seguinte, vamos fazer uma campanha de jejum e oração. Vamos, vamos, de 15 dias, vamos. A gente acordava às 6 horas da manhã, até às 5 horas da tarde, sem comer nada, nem beber água, só lendo e orando, lendo e orando, lendo e 15 orando, dias lendo e lendo e orando, orando? lendo e orando. E aí Deus foi abrindo meu Mas 15 dias entendimento. sem comer nada? Não, Ah, tá. das 6 da manhã às 5 da Ah, tarde, tá. esse era o período Boa. da consagração, do jejum. Boa. E aí depois a gente orava, entregava e bebia água e se alimentava normal. Até a Caraca. hora de dormir e no outro dia acordava às 6 horas da manhã, orava ali, apresentava a Deus. Cara, você fala em Aquele. línguas? Sim. Cara, eu tenho uma vontade de falar em línguas, cara. Isso daí, Jejum e isso daí oração. foi logo, foi antes. Eu sempre fui fervoroso, cara. Hã? Quando eu cresci na igreja, Uhum. até a idade em que eu não me afastei, ixi, eu tava em monte, campanha. Eu Caraca. vivia no. Antes de entrar na vida, você já falava em línguas. Uhum. Cara, glória a Deus. Eu fui batizado, acho que eu tinha 14 anos por aí. O inimigo, quando ele quer trabalhar, ele quer desviar, né? A Bíblia fala que se ele pudesse, ele desviaria até os escolhidos. Sim, enganaria até os escolhidos. Exatamente. Cara, só Deus, cara. E aí, nesse período, aí foi fantástico o que Deus fez na minha vida. Ao É ponto, doído, né? Mas é ao fantástico. ponto de cumprir aquilo que minha mãe, a gente conversou no carro. Eu Caraca. só não esperava pastorear uma igreja dentro da, dentro da penitenciária. Ah, mas quando Deus tiver que falar. Foi. Nessa época a gente estava em 5 celas, 70 pessoas dentro Ô, da louco. igreja. Bastante gente, pô. Tinha bastante. E aí foi essa época aí. Só que, claro, até eu chegar a pastorear a igreja lá, a gente veio, né, E trabalhando, lapidando, buscando, não, com certeza. lendo, com Entendimento, né? conteúdo. Deus foi capacitando. Deus foi capacitando E é um para processo, né? para chegar aí quando estiver pronto. É incrível. Uma época eu falei, eu tô pronto. Tô pronto, tô decolando. Aí não foi. Não foi. E aí vem as provas. Vem as provas.
Porque uma coisa é você servir a Deus pelo que ele é, outra é você buscar ele pelo que você quer, Isso é complicado. né? E pra você que busca ele pelo que ele é e serve a ele pelo que ele é e não pelo que ele pode te proporcionar, cara, é claro, com a permissão de Deus, no meio do caminho, no meio da trajetória, aparece muitas coisas, muitas Muitos provas. testes, né? Um dos maiores exemplos da Bíblia é a pessoa de Jó, certo? Mas não dá pra comparar. Mas vamos lá, dentro desse período, eu casei lá, eu tive um outro Casou dentro da filho, igreja? né, lá dentro Ou da dentro da penitenciária. cadeia? É bem organizado lá. As pessoas têm uma noção, tipo, ah, lá só tem cara louco, isso, aqui. Não, cara, as coisas lá são organizadas. Tem pessoas que mudam de fato de vida, que querem uma nova vida, a exemplo de mim. Quem ia falar que uma pessoa, a maioria da sociedade, se ouvir falar, ah, o cara ficou preso 9 anos e 4 meses. Ah, isso aí vai ser assim pro resto da vida, é um É. vagabundo, é não sei o quê, é não sei o quê. Mas olha aqui, Tem esse viés, né? olha Mas é isso aqui. que a mídia prega, né? Porque notícia ruim vem demais, né? Tem. Só que só tem um jeito de sair transformado de lá. Deus. Deus. Entende? Se a pessoa não se render aos pés de Deus e não entregar ó, todo o controle da vida dela nas mãos de Deus, é impossível quase da pessoa parar. Ela É pode muita até gente ruim parar, junta, né? assim vai, ela entrou num sequestro, num assalto, ok. Só que ela chega aqui fora, não faz mais nada disso. Mas, como as coisas estão evoluídas, tem as coisas hoje eletrônicas, É. enfim. Aí ela fala, ah, não vou fazer mal pra ninguém. Porque aparecem as propostas. Aparece as ofertas. Falou, tem um esquema aqui, ó. É que o inimigo já sabe onde tá Tem um sua esquema aqui, ó, fraqueza. de um cartão, tem um esquema aqui de um boleto, tal, tal. Você não faz nada, não faz mal pra ninguém, só ir lá, tal, tal, tal. Entendeu? Aí o cara vai pensar, pô, não tô fazendo mal pra ninguém. Mas é errado. Então acaba não mudando de vida, continua na coisa E o ilícita. inimigo continua trabalhando. Continua. Então, só tem tanto é que não se tira a igreja de dentro é comprovadamente, que a única forma da pessoa sair de lá transformada é através da igreja. É porque ali eu acho que você consegue ver muito nítido, né? Os dois mundos, né? Porque um lado tem as pessoas ali que estão sendo trabalhadas pelo inimigo, né? Que o inimigo tem livre acesso na vida delas, que o inimigo trouxe elas ali para algum momento. Então, vira meio que ali, eu não sei, você pode me dizer melhor que você viveu isso, né? Eu tô só supondo aqui. Então, tem aquela pessoa que ela tá tão envolvida no pecado, ela tá tão enraizada no problema que ela não consegue enxergar a luz. E tem aquela pessoa que Deus já tá chamando, né? Deus já lapidou, levou ela ali, ela tem um propósito pra ela ali e ela já tá saindo, né? Então é os dois mundos muito divididos ali, né? Sim, Eu exatamente. acredito. E você consegue viver, e lá dentro você consegue viver tranquilamente, como igreja, ou não? Ainda tem as propostas lá dentro? Tem Pra também. quem é da Todo lugar igreja. tem tentação, Tem, né? né? Ó, lá é um lugar que as pessoas respeitam muito a igreja. Pessoas do partido, da facção. A igreja ela é muito respeitada lá. Tá certo que infelizmente tem, como em todas as áreas tem, Todos, vários. né? Sempre alguns que acaba fazendo feiura, manchando a reputação da igreja, como também da própria facção ou de qualquer outro ramo. Sempre tem ali uma laranja podre que acaba trazendo um escândalo. Isso, infelizmente, em todos os ramos tem. E não é diferente da igreja, tanto lá quanto aqui fora. Por que que às vezes a igreja é muito escandalizada? Por causa de pessoas. Só que aí a tendência é generalizar, Uhum. né? A forma mais fácil é generalizar. Ninguém consegue separar. Não, é aquele membro. Não, é a igreja. Ninguém Mas nunca vai falar, dificilmente você vai ver, não, é questão desse membro. Não, ah lá, tá vendo? É a igreja. já generaliza, né? Generaliza. E aí é um grande problema porque a gente já desviou o olhar, né? Porque quando o olhar tá. Por que que Pedro, a gente estava comentando ontem com o cliente, por que que Pedro ele afundou, né? Porque em algum momento ele estava com o olho vidrado ali no Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E até ali, Deus estava acompanhando ele, estava tudo dando certo quando ele
se desviou o olhar, ele ouviu o barulho das ondas, o E balanço do mar, ou do ar, ele se sentiu com medo e afundou. afundou. É. Então, eu acho que o maior problema hoje, a sociedade, quem tá fora, acaba que não tem a percepção do que é. Então é a mesma coisa de eu falar do sabor de algo sem provar daquilo, né? Mas quem tá de dentro que critica, muitas vezes ela também já desviou o olhar, né? Sim. Infelizmente. Eu, depois que eu saí, eu encontrei algumas pessoas e eu tive que defender a causa. Não, quem sai de lá não tem jeito, não tem. Eu falei, Você tem. nunca teve vergonha? Sim. Você teve vergonha? Você Eu acho teve que que é. superar isso, Ó, né? até hoje, do tempo que eu tô na igreja ministrando, acho que eu falei umas 3 vezes. Eu acho que eu tenho mais preconceito do que as pessoas vão ter. Porque, infelizmente, a sociedade é Você tem medo de escandalizar. preconceituosa. É preconceituosa. Então, eu chego lá numa igreja, prego, vou contar testemunho. Não, eu me sinto, sei lá, desconfortável. Claro que tem algumas situações que você vê ali, né? Agora tem que nem uma irmã lá da igreja lá. Ela sempre conversa assim comigo. Falou, Danilo, é edificante seu testemunho, tem pessoas que precisam ouvir e tal e Precisa, tal. cara. E a gente vê que você contando não é que você quer aparecer, porque infelizmente tem pessoas que se convertem, saem e toda pregação de boca cheia, fala, eu tava lá, eu era isso, eu era aquilo. Cara, você nunca vai ouvir eu falar isso, velho. Nunca vai. Eu, não- Você fala com eu morro de humildade e vergonha. muito. E quando eu falo, eu toco nesse assunto, é em coisa específica mesmo. É muito difícil. É muito difícil. Porque eu tenho vergonha disso. Claro que eu tenho vergonha. Não é Uhum. um algo de se gloriar, falar, nossa, não. Mas Eu é um morro de vergonha. testemunho que, por meio de você, você pode encontrar força para quem tá do outro lado Sim, ali. sim, Né? Que sim. às vezes essa pessoa não sabe por onde sair. E o que, que você diria para essa pessoa? Para como sair, né? É engraçado que cada um tá num problema, né? Mas eu acredito que o caminho de Deus, ele é único ali, né? É. Mas como que você. De onde você tirou força para sair disso? Foi a inconformidade mesmo? Na verdade, eu acho que foi um propósito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do Do pecado, pecado. da justiça e do juízo. Nós só somos Então, testemunhas, né? não tem como a gente partir para isso se não vir um princípio de Deus. A ação primária é de Deus, sempre vai ser de Deus. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Ele já vinha agindo no meu interior e aí cabe o ser humano se Buscar ele. render. Fala, não, eu me rendo a esse chamado, eu me rendo. Ok, para mim não dá mais. Enquanto a pessoa achar que ela consegue se sair, se virar com seus próprios braços, inteligência, capacidade, ela nunca vai olhar para Deus. Nunca vai olhar para Deus. Só que Deus, quando ele tem os seus escolhidos, ele traça o caminho para trazer para o propósito dele. E E o uma propósito é dele, né? As pessoas confundem, isso, né? e uma das formas que Deus ele usa, que hoje eu consigo enxergar, porque o ser humano só lembra de Deus quando? No problema. Quando tá em apuro, cara. Cara, a maior parte Tá do no pessoal é no beco sem problema. saída, olha pra um lado concreto, pro outro concreto, pra baixo concreto. Só tem saída pra onde? Pra cima. Pra cima. É onde o cara olha pra cima e lembra de Deus. E Deus se usa disso. Se usa disso. Coloca, encurrala ali a pessoa num beco Porque sem ele quer saída o filho dele de porque volta. ele ama. Isso. Exatamente. Ele ama. E Mas, ele não cara, quer perder. E que ele não vai amor, né, perder. cara? Que amor, Deus né? nunca vai perder. Cara, mas que amor. Eu tava falando com meu pai um tempo atrás, eu falei pra ele assim, aquela passagem que fala, Deus amou o mundo de tal forma que deu seu filho unigênito para que todo nele que crê, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Cara, ela não representa, ela representa, mas ela não transmite a grandiosidade do amor de Deus, o Não. quanto Não que tem ele ama, como cara. Porque assim, a gente esquadrinhar. erra. Cara, por menos. Se alguém fecha a gente no farol, se alguém faz alguma coisa errada pra gente, a gente Já tem o quer senso estrangular. de justiça, a gente tem um Já senso. quer... Cara, e o quanto que a gente tá distante desse amor. A Bíblia fala que tudo que a gente faz de benfeitoria pra Deus não passa de trapo de imundícia. Isaías. Cara, e eu E falo, sabe o que ele tá dizendo? O que é trapo de imundícia? me passa um pouco mais profundo na sua visão. Sabe o que era o trapo de imundícia nessa época? Era pano de sangue, né, de mulher?
Exatamente. Era o absorvente de hoje. Era. Olha o que ele compara com as boas obras do homem. Ele fala, ó, por mais que o homem seja justo, a sua justiça não passa de trapo de imundícia. Cara, é grandioso Esse demais. trapo se usava para duas coisas, para a mulher, que hoje é o absorvente, e para secar a secreção da lepra. Nossa. Olha só. Que justiça que o homem tem? Não tem. Não tem. E aí é onde que a gente tenta muitas vezes sustentar a nossa própria vida com as nossas próprias mãos, né? É por isso que eu falo pra você, cara, eu acredito muito que, principalmente quem é cristão, quem tá ali dentro da dependência de Deus, a gente tem que alinhar os nossos planos, nossos objetivos na vontade dele. Porque as pessoas se enganam, às vezes a gente acha que Deus tem um plano pra gente. E ao contrário, Deus tem um plano dele e cabe a nós entrarmos no que ele quer da gente, né? Porque a Bíblia fala que vem a mim todo aquele que está cansado, né? Que eu vos aliviarei. Só que não é para você continuar no pecado. Claro. Ele quer te tirar dali. Então ele quer te fazer Não novo tem homem. essa. Vem Ele quer como te dar nova estás e veste. permanece. Não E as existe. pessoas confundem isso. Não, se Deus tem um plano para mim, eu posso ser eu mesmo. Porque Deus vai me aceitar. E não é bem isso. Você precisa se converter. Mas, cara, que história. No meio do caminho, é aquilo que eu falei acerca da prova. Por quê? Nós estamos inseridos, quem serve a Deus está inserido dentro de um fogo cruzado, vamos dizer assim, entre o céu e o inferno, correto? O inimigo, querendo de todas as formas chegar diante de Deus, apontar o dedo na cara de Deus e dizer que Deus perdeu, Te condenar. que Deus não é capaz de fazer com que o ser humano sirva a ele pelo que ele é e sim pelo que ele pode proporcionar, Deus permite provas como, torna a dizer, na vida de Jó. Vai lá, pode tocar, pode tocar, pode tocar. Isso para quê? Para provar que Deus é capaz de ter as pessoas servindo a ele pelo que ele é, não pelo que ele pode proporcionar. Lembra que eu falei um pouco atrás acerca disso? A gente vai ser provado se a gente serve a ele pelo que ele é ou pelo que ele pode nos proporcionar. Dentro disso, a minha experiência que eu tive foi muito forte. Foi muito Dentro forte. desse contexto que eu estava lá, eu casei, tive um filho. Passado 1 ano e 6 meses do meu filho, a minha ex-esposa, de repente, me abandonou. Arrumou outro cara, me traiu, foi lá, falou, confessou. Nessa época eu tava ali na fiação com Deus. E Deus me revelou que ela havia me traído. E naquela semana ela iria me visitar. E aí ela chegou lá, eu falei, pô, por que você deixou isso acontecer? Aí chorou, tal, beleza, arrependida. Só que já tava com o cara, me abandonou. Aí isso já foi em 2016. Cara, Deus veio lapidando, né? Em 2017, ela apareceu lá em janeiro. E aí, né, a gente conversou tal, e aí ela voltou em abril, grávida. Não de você. Aparentemente, até então ela falou que era meu. Só que aí não tem como esconder, a matemática ela é exata. Não era meu. Deus é exato. E o cara que tá servindo a Deus ali naquela situação? Cara, Entende? você vai ser provado. Você entende? Sim. Você serve a Deus pelo que ele é ou pelo que ele pode te proporcionar? São polos totalmente diferentes. Se você serve a ele pelo que ele pode te proporcionar, tenha certeza que você vai sair frustrado. Com Deus, não, com você. Com você. Com Sem você. dúvida. Porque você está colocando a sua expectativa numa mudança de vida da sua expectativa. Não do propósito de Deus. Deus tem algo, óbvio, propósito para nós. Mas o meu tá alinhado com o dele? Por isso que ontem eu ministrei num Meet, né? Meet? Foi a primeira Google vez. Meet. Que legal. Rapaz. Nunca tinha tido essa experiência. É maravilhoso. Teve um convite e eu ministrei lá. E eu falei acerca disso, sabe? A gente tem essa rotatividade, vamos dizer assim, dentro da igreja, por conta disso. As pessoas saem frustradas com a igreja. Não pode ser.
Com Deus, piorou. Sai frustrada com ela mesma. Porque ela põe uma expectativa, ela se baseia, coloca uma esperança naquilo que Deus não tem para ela. Sem dúvida. Hoje é por isso que tem essa rotatividade. As pessoas saem frustradas por causa dela mesma, não com Deus. Deus tem um propósito, Deus tem um plano para as nossas vidas. Só que não é para essa terra. Não A é. gente precisa urgentemente, Desapegado às coisas é um daqui. senso de urgência, tirar o foco daqui e saber que nossa cidade está nos céus, de onde também nós esperamos o Senhor Jesus, que transformará Apressando esse e corpo esperando. abatido para ser conforme o corpo glorioso dele. Então, a gente tem andado muito ansioso, nervoso, estressado, por Com conta muitas das coisas aqui. E acaba, isso eu também, às vezes, no dia a dia, a gente vê um estresse danado e é isso, acaba tirando o foco. E E uma coisa Deus, que ele você me prova. passou. Você entendeu isso? Cara, É. ô, Ele prova. na situação em que eu estava, literalmente, Não, e além dele amarrado, provar, o inimigo ele vem te tentar, né? claro, Porque os que os pensamentos, pensamentos- as setas que ele joga na sua e vida, os no seu, pensamentos, mano, é de e morte. agora? É de morte. E aí, se você não tem a sua casa firmada na rocha, é aonde muitas vezes você cede. Cara, aconteceu de tudo comigo lá. Tanto que uma vez eu consegui uma entrevista com o diretor, e o próprio diretor virou pra mim e falou, cara, não dá pra entender o que tá acontecendo com você. Porque, no meu caso, eu tinha que fazer um exame lá, passava com o psicólogo, e no meu caso, com o psiquiatra também. Esse exame para passar com o psiquiatra, levava, eu montei o meu semiaberto em 2016, que dava a minha cota ali. E aí eu ia montar o semiaberto, em 2017, mais tardar, eu já estava na colônia, né? Começava esse negócio de saidinha, saída Pra temporária. trabalhar, né? É. Aí, montei. Cara, não ia. Aí tentou marcar durante 8 meses esse exame, essa avaliação psiquiatra. Marcou a avaliação psiquiatra, dia 7 de outubro, se não me engano. Chegou no dia 7 de outubro, nessa época eu trabalhava numa costura de bola. Bola? Rapaz, eu sei costurar bola, mano. Caraca, Eu sei mano. me virar. Trabalhou de tudo, hein? Trabalhou em Bola escritório. de capotão, a manual, oxi, eu desenrolo, viu? Eu sei Caraca, costurar. mano. Que Costurei legal. lá, aprendi a costurar. Costurava a bola demais. E aí, eu tinha um acesso, a gente era destacado num galpão. Dentro desse galpão, eu tinha um acesso um tanto meio fácil na inclusão. E também tinha acesso ao muro, né? A porta de entrada. E eu falei, não, é hoje, né? Chegou o dia 7, eu falei, é hoje que eu vou passar com o psiquiatra. Deu 7h30, 8 horas, 8h30, 9 horas, 10 horas. Eu falei, rapaz, eu consegui pedir lá e consegui ir na inclusão, falar com o diretor da inclusão. Cheguei lá, pô, ô senhor, tudo bem? Tal. Não, tava marcado pra mim fazer o exame hoje, a avaliação psiquiatra. Só que até agora não chamou, tal. Ele falou, Danilo, cancelou todos os atendimentos externos. Eu falei, que isso, pô? Não brinca não. Ele falou, não, tô brincando não. Ó, você viu algum bonde entrar aí? Que é aqueles caminhões que levam? Sei. Aí eu falei, realmente eu não vi. Eu falei, então, mas o que aconteceu? Os 3 bondes quebrou. Eu falei, mentira. Ele, sério. Eu falei, sério mesmo, beleza. Aí saí desconsolado. No dia seguinte, eu consegui um atendimento com o diretor de disciplina. Cheguei lá na sala do diretor de disciplina, ele olhou pra mim e falou, ô Danilo, você já até me conhecia, figurinha carimbada. Velho. Já tava lá sempre. Ele, Danilo, você tá azarado, hein, rapaz? Eu falei, pô, senhor Fábio, como assim, mano? Justo no dia que eu conseguia Montar meu celular. montar a data, na verdade, pra fazer o exame, os 3 bondes quebrou, ele olhou, os bondes quebrou, a psicóloga pediu baixa do estado, pediu demissão. Caraca, meu. Eu falei, o senhor tá brincando. E era a única. Era a única. Até contratar outra. Aí agora, abri concurso público. Ah, Falei, mentira isso, mano. Não, não é possível, não é possível, não é possível. Beleza. Não tinha o que fazer. Você tá literalmente na mão do governo, do estado. Tá bom. Aí passou um tempo, até ele se comoveu com a minha história. O promotor ia lá. Ele me chamou, ele falou, é o seguinte, eu vou te colocar pra falar com o promotor.
você vai lá e fala do seu caso, tá? Porque era ele que tava me prendendo lá, o promotor que tava pedindo esse exame. Aham. Aí eu sentei, expliquei pra ele, tintim por tintim. Ele falou: você tem alguma advertência? Eu falei: não tenho advertência. Você tem alguma falta? Não tenho alguma falta, não tenho penalidade nenhuma. Ele falou: estranho. Ele falou: vamos fazer o seguinte, me dá a sua matrícula e não tô no meu gabinete, tá? Quando eu chegar no meu gabinete, eu puxo lá, vejo o que aconteceu e aí eu te dou um retorno, tá bom? Tá bom. Você me deu um retorno? Nossa, Você me deu um nunca retorno? mais. Até hoje o cara deu um retorno. E Senhor isso era Jesus. 2017, cara. 2017. Passou 2018. Passou 2019. Eu passei 3 anos e meio do lapso para sair daquele lugar. Aí no final, em dezembro de 2018, eu consegui ganhar o semiaberto. Aí eu fui pra Cara, você colônia. passou 3 anos a mais do que você precisava? É. Aí eu cheguei na colônia em Campinas 2019. Saí as 4 saidinhas de 2019. E aí 2020, no dia da saidinha, anterior da saidinha, nós ia sair no dia seguinte, fechou por causa da pandemia. Caraca, Deus provou, hein? Aí eu não saí, ninguém Não saiu, na saiu. verdade. O país, o mundo inteiro Ninguém quis, não travou, queria nem sair, trancou. né? Aí eu falei: meu Deus do céu, cara, eu não acredito, justo na minha vez, meu pai. Aí passou, aí colocamos esse meu amigo que me deu a moto, me deu a maior força, cara, me ajudou muito. Ele colocou um outro advogado lá, no meu caso. Aí o advogado entrou com uns pedidos e tal. E dia 1º de setembro de 2020, eu consegui sair daquele lugar. Depois de 9 anos e 4 meses. Caraca, Danilo. Que história, irmão. Aí começou a Que jornada. história, cara. Que A história. princípio, eu ia ficar lá com a minha mãe. Minha mãe mora no interior, em Sarapuí, entre Sorocaba e Itapetininga. A princípio, eu pensei lá fazer um curso de refrigeração e ficar lá, né? E aí foi aquilo, as coisas foram acontecendo naturalmente, sabe? Quando você coloca Deus em primeiro lugar e você sabe o porquê você tá servindo a Deus. Põe um pé que ele dá o chão. E aí eu falei: mãe, não dá pra mim ficar aqui. Não que eu falei pra minha filha ontem, todo serviço é digno. Todo serviço é digno, todo salário é digno. Mas aquela inconformidade, sabe? Pô, não me conformo só com isso. Não ser... Uhum. Eu falei: mãe, desculpa, mas o que eu vou fazer aqui nessa cidade? Não tenho o que fazer nessa cidade. Eu vou sustentar minha filha ganhando um salário mínimo. Não dá, mãe. Aí eu falei: mãe, infelizmente não tem como. Lugar de ganhar dinheiro é em São Paulo. Vou ter que ir pra lá. Mas eu entendo ela tinha um receio, porque voltar pro Representava ambiente, muita coisa, né? voltar pro ambiente que eu saí, ela tinha preocupação E você tem que eu estar acabar, curado, né? de eu acabar, né, Voltando. queira ou não queira, por mais que eu apresentava provas o suficiente para, não quero mais isso para minha vida, tava ali buscando a Deus, tinha o receio, sabe, aquele sentimento materno. E ela falou: pô, tinha esse receio de voltar para o mesmo lugar, pro mesmo ambiente, que até então eu fui morar na mesma casa, morava eu e meu irmão. E aí foi quando esse meu amigo me deu a moto. Caraca, Danilo, que Passou, história. setembro, Você voltou, ganhou a moto e começou. outubro eu peguei a moto. E aí comecei. E interessante que antes de eu terminar de pagar o carro, o meu propósito era pegar um caminhão. Aí sim, eu fiz uma perspectiva depois do carro. Falei: não, eu terminando de pagar o carro, o que eu vou fazer? Eu vou vender e vou pegar um caminhão. A princípio eu queria uma Iveco. Vou pegar um caminhão. Eu peguei um caminhão, já tá legal, né? Vamos ver aí depois pra mim crescer mais um pouco. Só que aí eu não contava com ser bloqueado na Uber, faltando 4 meses, 4 prestações pra eu quitar o carro. E aí do nada eu fui bloqueado. E aí, Exatamente. aí entra o porquê que os meus amigos. Porque a Uber não pega quem tem Não pega, passagem. né? Não pega, de jeito Foi nenhum. onde que eles bloquearam, né? Exatamente. No e-mail falava isso. Foi encontrado um apontamento criminal no seu cadastro e por conta disso a gente decidiu cancelar a parceria e você vai perder acesso à sua conta. Por isso que meus amigos: não é possível, você fez algum esquema, que a Uber não pega. A 99 pega, qualquer um.
A Uber não. Mas Aí é é uma onde eu discussão, entrei. né? Aí é onde eu entrei. Falei, cara, aí é que tá a diferença. Quando Deus está no negócio, Deus não divide a glória dele com Com ninguém. ninguém. Ah, mas a 99 Porque tal, se tal. cabe em você, tem que caber Exatamente. nele. Ele fez isso pra provar e mostrar que era ele que estava abrindo essa porta. Por quê? Lá na igreja, na Deus e Amor, Deus falou: eu vou te dar condições de pagar esse carro. Então, por isso que quando me cortaram, eu não me preocupei. Porque, primeiro, que eu já tinha o dinheiro para quitar o carro. E, segundo, Deus falou que ia me dar condições. Cara, Então, eu tava ali debaixo da palavra dele. E aí, do nada, num sábado, assim, do nada, chegou esse meu amigo, eu tô com um caminhão ali, peguei um caminhão. E no ano todo de 2020, eu falei, eu quito o carro, pego um caminhão, quito o carro, pego um caminhão. Eu queria uma Iveco. Só que aí apareceu a HR. E eu nem tchum, não me liguei no propósito, na perspectiva que eu coloquei naquele ano. E aí, Deus foi abrindo os caminhos e me fez pegar o caminhão, aquilo que eu tinha. Só que a questão é a intenção, sabe? uhum, Não que alguém, um é melhor que o outro ou não. Não. Mas eu tinha e tenho uma intenção no coração de servir a Deus. genuína. E aí Deus ele abre o caminho. Deus sabe o quanto eu sou grato. E toda vez que eu chego na minha casa, passo perto do meu carro, passo perto do meu caminhão, é um sentimento de uma gratidão tão grande. E é por isso, eu vejo hoje que essa é a chave. É você ter a concepção, o entendimento de que você não merece. A partir do momento que você sentir, não, eu mereço, eu tô fazendo. Não, cara, aí você é destituído da graça. Sem dúvida. A gente não merece nada de Deus. Porque Deus não divide. Não merecemos nada. Foi por misericórdia e por O piedade. que Né? merecemos é a ira de Deus. É. Porque somos todos pecadores. Mas a Do graça pecado de Deus. original. Mas a graça de Deus, ela nos cobre. E claro, Deus é quem perscruta o nosso coração e sabe a intenção do nosso coração. Então aí veio o caminhão. E beleza, comecei. Aí a gente colocou o baú, comecei a fazer entrega a princípio. Fazer alguns fretes, aí eu consegui com um amigo meu fazer entrega lá na Magalu, ali em São Bernardo. Cara, e foi um dos melhores lugares que eu trabalhei. Em lugar nenhum eu vi, até hoje, pagando uma saída para uma HR de R$ 600. Em lugar nenhum eu vi. E como o meu carro é pequeno, a HR é pequena, não cabe tanta coisa assim. Então o Sei. máximo de entrega que eu já saí de lá, foram 14 entregas. Então, olha a jogada. Eu terminava no máximo 1h30 da tarde. Eu já tinha feito, antes de entrar lá, alguns fretes para outras transportadoras. O que eu fazia 1h30 da tarde? Pum, ligava pros caras. Ô, tem algum frete aí? Tem algum frete aí? Tem algum frete aí? Pegava. Pegava. E eu quase, um dia sim, um dia não, eu tava fechando o dia, R$ 1.000 o dia, cara. 600 da Magalu e fazia ali um frete de 350, R$ 400, 450. Falei, nossa, que bênção. Maravilhoso. Maravilha. Aí, isso 2020 já. Eu falei, é o seguinte, 2023, se Deus quiser, eu entro em 2023 dentro do meu apartamento. Caraca, Eu comecei 2020 só com a roupa do corpo. Eu saí literalmente com a roupa do corpo e só tinha a roupa do corpo. Já tá. E no final de 2022, eu já tava com o caminhão. E com isso no coração. Cara, eu não vou sair da casa da minha mãe. É aquilo que eu falo, eu não menosprezo ninguém, tá? Eu não vou sair dentro da casa da minha mãe pra pagar aluguel. Eu não me conformava com isso. Por quê? Na minha concepção. E de fato é. O aluguel é um dinheiro que vai e não volta. É. Ah, mas o financiamento você vai pagar 3. Tá bom, mas um dia eu vou terminar de pagar. E aí o dinheiro é meu. E vai ser meu. Vai ser meu, não é um dinheiro que não vai me ter, não vai me dar retorno algum. E aí eu tinha isso no coração. E em dezembro foi muito rápido as coisas. Em outubro de 2022 eu conheci um rapaz, ele tinha uma imobiliária, a mãe dele tinha uma imobiliária. Aí eu falei, ó, um amigo em comum nos apresentou que eu falei que eu queria comprar um apartamento. E aí, beleza. A gente se comunicou no sábado, ele pegou meu telefone e tal. Na segunda-feira ele me ligou, começou a me mandar alguns apartamentos, tal, lá perto da região. Ele mandou uns 4 num lugar lá. Eu falei, rapaz, aqui eu não quero não. Aqui eu conheço essa rua, é horrível, tal. Aí ele me mandou num outro endereço lá, na Manuel Salgado, lá perto de casa. Eu falei, opa, esse daqui me interessa. Porque é um condomínio que eu conheço lá. E é perto.
Aí ele foi lá ver, pô, não tá mais disponível. Cara, Aí eu abri pra ele, eu falei, ó, é o seguinte, eu tenho uma preferência nessa Manuel Salgado, nessa Antônio José Vaz e esqueci o nome da outra rua lá. Esses 3 endereços, se tiver, eu me interesso. Ele, pô, eu tenho na José Vaz, inclusive eu moro lá. Pera aí que eu vou ver. Aí ele me retornou. Ó, tá disponível ainda. Quer ir lá amanhã ver? Aí eu, não, cara, pera aí, mano. cara, amanhã, Eu não velho. tenho R$ 1 no bolso. A intenção de vender, né? Eu falei, eu não Tá na tenho R$ 1 no pegada, né? bolso, calma, mas como que é a questão, né, da papelada, da burocracia? Tá falando, não. Visita, gosta, vê se gostou, vê se quer, aí a gente vai pro segundo passo. Eu falei, não, cara, você tá maluco? Não, vamos resolver isso. Não, vai lá, mano. E outra, era um feriado no dia seguinte. Aí eu, cara, eu não acredito nisso. Tá bom, liguei só pra minha irmã. Falei, virou, vem aqui, mano. Preciso de você, vamos lá comigo amanhã, vem aqui e tal. Eu expliquei pra ela, ela ficou feliz. Fomos lá. Impecável. Era o que você Um queria. apartamento impecável. A minha prima, até então, hoje ela me abandonou, ela foi pra praia, ela. Foi morar na praia. Ela morava o apartamento dela é dela lá ainda, ela só alugou. Ela Boa. morava no mesmo condomínio, no bloco Nossa. do lado. E isso me deu a maior força, porque aí beleza, fui lá, mostrei até pra ela e pelo valor, ela falou: "Nossa, ô Danilo, não sei não, eu acho que precisa de uma reforma, porque aqui não tá esse valor". Foi 288. Ele falou, meu, aqui os caras tá pedindo 340, Nossa. 350, 330, dependendo ali. Agora, Bem a mais. 285, 285, deve estar com o chão batido. Zero. Zero, cara. Deus é Só maravilhoso. precisava de um dono. Eu só precisei pintar. Som. Aí, beleza. Tá. No dia seguinte, fui na imobiliária, fazendo a entrega, tal. Falei, com essa renda tá ótimo. Meti as caras, fui lá na imobiliária, a gente sentou, fez a reunião. É um jogo de número, né? É. É isso, aquilo, tal, isso de entrada, beleza, tá bom. Aí eu me tremendo todo, porque eu não tava acreditando naquilo. Aí eu falei, escuta aqui, qual que é a probabilidade disso dar errado? Ela virou pra mim e disse, só se Deus não quiser. Ah, não, então. Aí foi a chave. É. Falei, só se Deus não quiser? É. Falei, amém. Saí de lá 10h30 da manhã. 1h30 da tarde, os caras me ligam, ó, o financiamento foi aprovado. Cara, glória a Deus. Agora me fala uma coisa. Eu com 10 anos, com meu nome parado, sem giro nenhum, que banco que me dá esse crédito? Deus. Cara, é Deus. E eu vivi uma situação parecida. Mas é Deus. Quando tem que acontecer, cara, é Deus conduzindo mesmo. Não tem jeito, cara. Não Aí tem jeito. beleza. Aí aconteceu, fui lá e assinei o contrato e tal. Falei, nossa, ótimo. Aí naquela semana, eu fui assaltado. Perdeu o carro. Não, a mercadoria. Ah, tá. Eu fazia entrega pra Magalu. Bicho, aí já era. Linha branca que os caras falam, né? Celular, televisão, notebook e tal. E aí, foi o dia que eu saí com mais televisão. Eu fiquei até com medo. Quando eu vi o carro sendo carregado, eu falei, meu Deus, mano. Televisão de 65, tinham 7 televisões. Um celular, um computador e uns móveis, máquina de lavar e tal. Eu falei, caracas, tá... amém, vambora, Deus me guarda. Aí eu entrei perto de numa favela lá em Santo André. Aí os caras me assaltaram. Levaram meu carro, me seguraram lá, tentei conversar com os caras. Não teve jeito. Eu falei, ó, a minha questão não é a mercadoria, velho. A minha questão não é isso. A minha questão é o meu nome. Cara, eu acabei de sair, fiz isso, fiz aquilo. Você vai me arrastar, você vai me prejudicar, mano. E aí, não, vai dar um jeito de te rastrear até no inferno. Não faz isso, cara. Você vai me prejudicar, você vai fazer eu voltar pra lá e tal e tal. O cara, não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada. Resumindo, cheguei na empresa, os caras me cortaram, porque tem uma política lá. Não pra todos, porque eu fiquei sabendo que teve outras pessoas que foram assaltadas lá, mas continuaram. Por Só que aí os caras puxou minha história. capivara. Puxaram a minha capivara, aí pra eles estavam. Eu tava envolvido. Eu trabalhei segunda, terça, quarta, na quinta aconteceu isso. Aí beleza. Me deram um gelo, né? Falaram que não precisava mais ir. Aí eu comecei a ligar pro dono da empresa, que eu consigo o contato dele, porque os caras não queriam me pagar os dias que eu trabalhei.
Ah, que belo. Aí liguei pro cara. Fiquei no pé dele, no pé dele, no pé dele, no pé dele. Aí teve um dia que ele falou, Danilo, vamos fazer o seguinte, cara, você não quer deixar isso pra lá não, mano? Eu falei, por quê? Ele falou, não, a diretoria aqui decidiu que não vai te pagar. Eu falei, tá bom. Por que vocês não vão me pagar? Não, então, a diretoria decidiu aqui. Eu falei, não, a decisão foi não me pagar, mas agora apresenta o motivo. Vocês têm obrigação de me apresentar o motivo do porquê vocês não querem me pagar. Amanhã eu tô aí com o meu advogado. E acabou. Não, não, Danilo, peraí, não sei o que, não sei o que. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, cara. Me dá uma oportunidade de ir aí conversar com você. Porque vocês estão pensando que eu tava envolvido nisso daí. Eu não estava envolvido nisso daí. O cara que descarta, descarta as notas fiscais, libera as notas pros entregadores. Eu cheguei lá com relógio, com celular, falou, para. O cara chegou com tudo aí, não levaram nada do cara. Uhum. Só que os caras não entendem que o cara não quer saber do motorista, quer saber da carga. Até porque eu falei, ó, o carro é meu. O carro é meu, não é da firma, eu quero meu carro. Os caras devolveram o carro, não mexeram, não vai mexer nada que é seu. Só vai levar a mercadoria. E a firma vai entender isso? Não vai entender. Não vai. Assalto é assalto, o cara vai te rapelar. E aí eles tiveram essa tese, não comigo, eu fiquei sabendo. Que aí o cara chegou aí com tudo, celular, relógio, biriri. E outra, eu não fiz o BO na hora. Porque eu voltei lá. Queira ou não queira, a gente teve um conhecimento nesse tempo todo que eu passei nessa vida, nesse lugar. Então a gente acabou conhecendo algumas pessoas. E aí eu contatei algumas pessoas e tal. E aí nós fomos lá. Fomos lá no lugar e tal. Só que aí os caras meteram o louco lá, esconderam quem que. Não Enfim. quiseram entregar. E aí aumentou mais ainda a desconfiança deles, porque eu não fui fazer o BO na hora. Só que eu expliquei pra eles. Beleza, eu comecei a ligar, consegui uma reunião com o dono da empresa. Aí fui lá, sentei com ele, falei, seu Felipe, é o seguinte, eu não estava envolvido nisso, eu não estou envolvido nisso daí, e eu vou te explicar. Primeiro, matematicamente, o valor total da nota era 27 mil. Se o senhor não entende esse mundo, eu vou te explicar um pouco. Desses 27 mil, carga assim roubada é metade da nota, ou seja, R$ 13.500. Vamos colocar aí uma matemática. Eu, o ajudante que tava, e coloca aí uns 3 caras envolvidos. Dá 2.000 e pouquinho pra cada. Agora vem cá. Tá vendo isso daqui? Esses papéis? Eu acabei de assinar um contrato de financiamento. Aqui, eu nunca vi em lugar nenhum pagar R$ 600 pra um HR. Eu saio daqui, senhor Felipe, e vou pra uma outra transportadora. Eu tô fazendo R$ 1.000 por dia. O que compensa mais? Eu arriscar para ganhar 2 e pouquinho com uma carga roubada que não se sabe se vai vender tudo no mesmo dia, ou ralar aqui 3 dias e ganhar esse valor? Aí teve a conversa, porque tinha segurança, tinha escolta, e o cara se perdeu. Como o cara perde um caminhão? Não dá para entender. Dá até uma margem de que o cara tava envolvido e deu a fita, certo? Uhum. Beleza. Aí ele falou, mas o cara falou que você acelerou, que você deu perdido e tal. Eu falei, como que eu vou dar perdido nele? Falou que você mandou localização errada. Aí eu abri a conversa e mostrei pra ele. Eu falei, olha aqui, ó. Quando eu vi que ele não estava, eu parei o caminhão, mandei a localização em tempo real pra ele, tirei foto da placa, falei, ó, tô aqui te esperando. Só que é o seguinte, o meu erro foi esse aqui, porque a entrega era na rua de trás. Aí o que eu pensei? Esperto. Falei, eu vou lá pra rua de trás, vou ganhar tempo, porque até ele chegar aqui, eu ganho tempo. Eu entrego, volto, a gente se encontra e vai embora. Aí eu te falo, eu quero pagar por esse meu erro. Só que eu te peço uma oportunidade de continuar aqui e eu vou pagar essa carga aí. Justo. Ele, não, você não tem nada a ver com isso. Não é? Eu falei, realmente, eu não tenho nada a ver com isso. Aí ele olhou assim no meu celular e falou, mas peraí. Você mandou a localização em tempo real pra ele? Sim, tá aqui, ó. O WhatsApp não mente. Falei, mas ele falou que você mandou a localização errada. Falei, tá bom. Como que manda a localização em tempo real errado? Não dá. Deus ajuda em tudo. Aí ele olhou, resumindo, ele olhou dentro do meu olho e falou, Danilo, olhando no seu olho, eu tô vendo que você não tem nada a ver com isso. Amanhã, me dá só até amanhã, meio-dia, eu vou conversar com a diretoria. Se eles ainda não quiserem te pagar,
eu vou te pagar do meu bolso e ainda mais, eu vou defender uma possível volta de você aqui na empresa. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Deus justifica. Justifica, cara. Só que beleza. Aí passou, os caras não chamou e tal. E aí foi um grande baque, porque eu tinha acabado de assinar Financiamento. o financiamento. Mas não chamaram de volta. Não chamaram de volta. Aí, logo na sequência, eu comecei a fazer. Eu agreguei lá numa transportadora E foi. que faz entrega em mercado. Não me dei bem lá, cara. Eu vou ser sincero. Não é também pela carga horária. Eu acordava 4h30 da manhã, saía de São Paulo, 5 horas, ia lá pra Guarulhos carregar. Chegava lá 5h30, 6 horas da manhã. Tinha que. Às vezes, eu chegava às 6 horas da manhã. Teve vezes de eu subir pra carregar 11 horas da manhã. Caraca. Eu fiquei 6, 7, 8, 9, 10, Parado, sem ganhar 5 horas parado. E aí o cara me dava uma rota lá no Grajaú. Rolezado. De lá, de Guarulhos pra lá, é 2 horas, 2 horas e 20. Isso já é 1 hora da tarde. E eu recebia por nota. Se eu não entregasse a nota, eu não recebia. O malote ficava travado. Foi uma luta. Caraca, mas saiu Foi dessa. uma luta. Eu fiquei uns meses, uns 8 meses nessa luta, 10 meses mais ou menos. E aí eu atrasei o apartamento, atrasei meu cartão de crédito. Só que o carro que eu foi no fio do bigode com meu amigo, eu nunca atrasei, cara. Eu pagava R$ 2.000 pra ele. Certinho. Certinho. Fora a prestação do apartamento, que era 3 mil. Nossa, só Deus, né, cara? Tava atrasando, porque não casava os dias de pagamento também. A questão do valor também. E também as datas. Tipo, vencia na segunda, eu ia receber só na sexta. Impacta, né? Entende? Então eu comecei, eu falei, bom, eu vou deixar atrasar, sujar o meu nome, meu cartão de crédito, o apartamento, mas eu não vou deixar a minha palavra, Voltar atrás. não vou. Então eu nunca atrasei com ele. Que legal. Aí nesse meio tempo eu encontrei um amigo meu que já tava no ramo do entulho. E aí a gente conversando e tal. Foi Jean, né? O Jean. Aham. Aí a gente conversando e tal, ele falou, ô Danilo, cara, vou te dar uma força. Ele se compadeceu da minha... Aham. Porque a gente é amigo também, a gente aprontou bastante. Hoje é muito louco, a gente aprontou bastante no passado e hoje Se a gente levantou trabalha bastante no presente. E aí ele me deu uma força, me explicou tudo, ele que me deu seu contato. Foi. Ele não trabalhava com você e me deu seu contato. Foi ele que me deu seu Não, contato. ele trabalhou com a gente um bom tempo. Não, depois. Depois, é. Depois. Você entrou primeiro que a gente. Ele tinha seu contato, me mandou, eu entrei em contato, trabalhei com você e depois de uns dias ele veio. Foi isso mesmo. Caraca, foi isso Foi mesmo. loucura. Aí foi onde tudo começou. Cara, Aí eu fui, eu falei, não, gostei. Ele me passou alguns serviços, só que eu tava com o baú. Falou, ó, só que é bom você colocar carroceria. Porque a gente atende muito condomínio. Sim. Aí Né? precisa passar E e não precisa entra. passar. E Tem sem que sair com a condomínio, tem que sair. Justamente, tem que sair na mão. Tem condomínio, a gente para do lado do elevador, só joga os negócios pra cima do caminhão, tranquilo, bola. fácil. Rápido e fácil. E deixamos a sua obra limpa. Já faz um pitch de venda da JD. Para É. onde vocês atendem aí? Aqui em São Paulo. São Paulo inteiro, na verdade. E para encontrar vocês nas ABC, redes sociais, no site? O Instagram, JD Remoções. O site também é www.jdremoções.com.br. Boa. A gente atende São Paulo, grande região, ABC, já atende São Caetano, São Bernardo, Diadema, Santo André, Mauá. Esses dias que eu falei, a gente foi em Santa Isabel, mas aí, esses lugares tão distantes, assim, depende da quantidade, que aí precisa também compensar o deslocamento de São Paulo para lá. Então tem que ter também, né, essa coerência aí. Show de bola. Guarulhos, a gente atende toda essa região. E todo tipo, só não, claro, lixo orgânico, Sim. mas todo tipo de material que você tiver para descartar, seja gesso, poda, telha de amianto, que muita gente não pega a telha de amianto, a gente retira a telha de amianto, descarta no local legalizado, a gente tira foto, a gente faz vídeo para o cliente, porque alguns... Fica em dúvida, né? Fica. E eu faço questão de filmar. Ele vê, ó, isso aqui é seu material, a sua telha, aqui é a caçamba que nós estamos jogando, aqui tá o local, tá legalizado, eu faço questão disso,
de Cara, provar, de mostrar para o cliente que nós estamos descartando de forma legal. isso gera uma confiança, assim, extraordinária, né? Sim. Beleza. A gente vai chegando ao fim, Danilo, e antes da gente encerrar, a gente sempre faz uma pergunta interessante. Eu queria que você, se você pudesse passar uma mensagem agora, num megafone que vai impactar todas as pessoas do universo, do Brasil, do mundo. E aí eu queria saber qual mensagem seria essa? Qual que é o aprendizado de vida que hoje você julga que seria de grande valia para a pessoa que está do outro lado ali te ouvindo? Bom, sinceramente, primeiro, e não tem como fugir desse princípio, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você colocando e dando o controle da sua vida nas mãos de Deus, as coisas fluem. Você perseverar em propósito, perspectiva, planos e projetos, entregando nas mãos dele de forma natural. E eu falo por experiência própria. Tudo que aconteceu e tem acontecido na minha vida é de forma natural, porque o interesse que tem dentro do meu coração não é pelo que ele pode estar me proporcionando, mas sim pelo que ele é. Você estando dentro desse princípio, sem intenção, sem barganha alguma, colocando ele como o único, suficiente salvador da sua vida, as coisas fluem. Não tem como fugir desse princípio. Esse é o princípio. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, você quer se dar bem na sua vida? Você quer ter uma vida próspera? E eu não falo de riqueza, mas uma vida tranquila, com uma família abençoada, sem falta alguma. Seja sábio. Tenha Deus, tenha o temor ao Senhor como princípio de sabedoria. Monte seus planos, monte seus projetos, entrega nas mãos de Deus. Entregando nas mãos de Deus e fazendo a sua parte sem intenção de ter barganha alguma, as coisas fluem naturalmente. Pode escrever isso. Show de bola, Danilo. E aí, cara, gente, se vocês têm interesse em saber um pouco mais sobre empreendedorismo, insights, espiritualidade, a gente vai trazer um pouco mais esse tema do que a gente acredita, do que a gente vive e o que faz a gente se manter no caminho e não se desviar, tá? Então, segue a gente no Instagram, start.trafegopago. No nosso site, a gente também tem starttrafegopago.com.br e principalmente, tá? Dinho Ribeiro no YouTube, segue lá, tenho certeza que vai ter grandes insights interessantes para vocês poderem estar aplicando aí no negócio de vocês e na vida pessoal de vocês também. Danilo, a gente vai chegando ao fim, cara. Beleza. Obrigado demais pela sua presença. Passa suas redes sociais de novo pra gente conseguir encontrar vocês. Eu que agradeço aí a oportunidade, o espaço. Espero incentivar e ser essa mensagem toda, essa história toda, edificar a vida das pessoas, incentivar a vida das pessoas, saber que tem jeito. Tem jeito de você, do nada, do zero, andar da forma correta, andar com coerência, com princípios e valores e conseguir crescer na vida. O Instagram da nossa empresa é JD Remoções, tá? O site www.jdremoções. Quer me achar no particular? Boa. DN Dávila, com D mudo, 91 no Instagram. DN Dávila 91 no Instagram. Show de bola, então. Galera, a gente fica por aqui com essa incrível história de superação. E assim, sem palavras. E até o próximo episódio e tchau!